Aqui já chamo o Zagarino porque os Estados Unidos vetaram no Conselho de Segurança da ONU um projeto de resolução para um cessar-fogo em Gaza. Esta é a quarta vez que os norte-americanos rejeitam uma proposta de trégua entre Israel e Hamas desde o início do conflito. O país justificou o veto e afirmou que só apoiariam uma resolução que pedisse explicitamente a libertação imediata de reféns como parte de um cessar-fogo. O embaixador israelense, inclusive, da ONU, Dani Danon, afirmou que o texto nada mais é que uma traição e equivaleria, inclusive, a um abandono dos reféns. Zagarino, começa com você essa questão. A gente falava da inoperância da ONU e aí estamos vendo cada vez mais essa reforma, inclusive, do Conselho, esses vetos que alguns países possuem e que, evidentemente, ficam travadas as negociações. A ONU ela não tem sido muito eficaz nos últimos anos, eu concordo com o Rodolfo. Infelizmente, é difícil, porque você tem muitos interesses que são envolvidos ali, principalmente, e não só em relação a estados, mas também em relação a pessoas jurídicas, a grandes empresas. Toda guerra gera muito dinheiro para alguém, isso é um fato. E se você vê o contexto histórico, todo mundo, alguém ganha. Em toda guerra, alguém está ganhando. Então, tem que saber quem vai ganhar com essas duas grandes guerras que estão ocorrendo agora no mundo, que é a guerra da Ucrânia com a Rússia e a guerra ali de Israel na região do Oriente Médio, que agora virou uma guerra de Israel contra os terroristas. Infelizmente, quem sofre é o povo da Palestina, quem sofre ali é o povo do Líbano. Enfim, esse cessar-fogo não tem como discutir. Por quê? Como é que você vai fazer uma resolução para encerrar, sendo que o adversário ali do Israel não devolve os reféns, são inúmeros reféns. Eu vi um documentário já que estava falando de reféns, crianças que foram afastadas das mães, pessoas que já não têm mais o mínimo de condição de estar ali, que não tem nada relacionado com essa guerra, que é uma guerra que tem um cunho apenas de terrorismo, porque o povo da Palestina, aqui eu falo isso inúmeras vezes, não é culpado de naquele país ter terroristas. A região da faixa de Gaza não é possível que seja, não é possível que não tenhamos como chegar num acordo, num consenso para Israel, que é a única democracia daquela região, poder permanecer em paz e o povo da Palestina poder permanecer em paz se não tirarmos dali esses grupos terroristas. Na minha visão, era muito mais eficaz a ONU conseguir fazer corredores humanitários para tirar a população, sair da população inteira daquela região, população que eu digo pessoas normais, para você conseguir colocar fim a esses grupos extremistas terroristas que são inimigos da humanidade. Não é inimigo de Israel, não é inimigo da religião diversa, é inimigo da humanidade. Grupos terroristas devem ser exterminados. Um corredor humanitário, a retirada da população palestina daquela região, ou de qualquer outra região que também esteja em guerra, ali como no Líbano, para você conseguir exterminar esses grupos terroristas, é a única solução, a única alternativa para a gente conseguir ter paz naquela região. Caso contrário, eles se utilizam da própria população que sofre, que vem morrendo. Quantos civis não morrem de forma inocente com ataques de Israel? Você fala, mas Israel tem um culpado? O que você faria se você estivesse sendo atacado da forma que você foi? Você tem que, de alguma forma, tentar acabar com o teu inimigo. Só que esse inimigo se esconde atrás de hospitais, atrás de escolas, atrás da própria população civil que ele diz defender. Então, vejam, esse cessar-fogo é inadmissível, a postura dos Estados Unidos no Conselho foi correta e eu acredito que a ONU tem que contribuir muito mais para ajuda humanitária mesmo, para essa população civil que está morrendo, para contribuir com que Israel acabe e o restante do mundo possa também contribuir, até mesmo financiar, se for do caso, o extermínio de qualquer grupo terrorista na região do Oriente Médio. Vou chamar o Milagre agora, ele me falava daquela questão que nós trouxemos aqui né, a questão da Starlink e agora o governo brasileiro também assinando com um parceiro chinês, né? Você que chamou essa atenção, queria que você falasse então. Perfeito, Marcelo. Bom, falando de Starlink, então, e dessa Space Sail, que o governo agora firmou uma parceria com essa empresa chinesa de satélites. Vamos prestar atenção nesse contexto que nós estamos colocando aqui para vocês. Essa é uma empresa que trabalha com satélites geoestacionários, ele faz a rotação e parece que ele está em sincronia com a Terra, e ele é aquele de baixa órbita.
é igualzinho da Starlink. Essa empresa tem 40 satélites, ok? A previsão dela é expandir isso aqui para 15 mil satélites. Essa empresa ela tem que seguir as regras da Anatel, tem que ter CNPJ, tem que ter sede no Brasil, não pode privilegiar nenhum tipo de território. Existem regras para que essa empresa chinesa chegue ao país. E que isso tem a ver com a Starlink? Basicamente, são serviços muito parecidos, são serviços similares, só que a empresa de Elon Musk tem 6 mil satélites em órbita. Isso é importante destacar aqui também. Já faz um trabalho na Amazônia, faz um trabalho em muitos locais onde não chega acesso. E a minha opinião, Marcelo, é que a concorrência é saudável. Tem que ter empresas de vários países, sim, até porque nós não temos cobertura da rede convencional de internet para outros países. Mas eu não posso usar isso como instrumento político. Todos nós aqui que acompanhamos a audiência da Jovem Pan sabemos o que o Elon Musk passou por decisões desacertadas do STF em relação ao X e que ingressaram no patrimônio da Starlink. E só uma informação para concluir, a Starlink tem um pedido no Brasil para liberação de mais 7,5 mil satélites. Quer trazer a chinesa? Ok. Mas e esse pedido da Starlink já foi liberado? Nós não podemos fazer do desenvolvimento do país uma arma política beneficiando aqueles que nos favorecem ou não. Então, vamos ficar atento a essa questão dessa nova empresa de satélites. Concorrência é bem-vinda, mas que isso não seja usado para penalizar essa disputa entre o judiciário e o empresário Elon Musk. Doutor, eu fui sarcástico aqui quando eu disse que tem outras preocupações e que o povo em casa tem que saber, porque, na verdade, o problema é muito mais a fundo, como você bem relatou aqui. Tá? O que nós estamos vendo, de verdade, é uma queda de braço política entre esquerda e direita. Uma vez que o Elon Musk se declara de direita e tem a sua empresa, e ela está sendo exacerbada aqui no país, sabe? Estão tirando o direito dele, exercer o seu direito de empresário, de empreendedor no país, está dando lucro para ele. E aí a gente vê agora uma união com a China, que é um país que tem lá um ditador, sabemos todos disso, né? É um país comunista. Nós sabemos que a China é um país comunista. E a gente vê agora o nosso presidente da República se juntando. Será que é só financeiramente? Será que é só por conta disso? Eu entendi o ponto que você levantou aqui. Eu não quis falar isso na minha primeira oratória aqui, porque eu não quis entrar no mérito. Mas agora que você levantou a bola, é isso. Nós temos que pensar num geopolítico. É benefício para o Brasil? É simplesmente estou de mal do Elon Musk e não quero mais o Elon Musk no Brasil e vou me juntar com a China? Porque o que está aparecendo, na verdade, é exatamente isso? É isso, Maria? Ai, gente. A batata aqui. Maria, eu não tive pudor de falar, mas ele levantou a bola para mim aqui. Ele falou, passaram-se 3 pautas. Você tem que levantar. E o Marcelo, o que o Marcelo fez? Eu levantei e agora... Mas, Marcelo, olha só, passaram-se 3 pautas e você voltou com ela. Então... Eu vou usar o argumento filosófico. A gente fala da diplomacia ser pragmática, só que nada no fundo é pragmático. Tudo é político. Portanto, se há um movimento do presidente neste direcionamento, deixo vocês, os meus ouvintes, com a reflexão do político, do ser Lula, do ser que ele defende como lado político e das relações interpessoais. Quero ouvir o Zagarino também. Mas a Zagarino, a gente está falando assim, mas é uma questão estratégica, né? A comunicação, de fato, hoje, a gente está falando aqui do agronegócio, por exemplo. Hoje há máquinas que funcionam à noite sozinho, né? Elas funcionam e elas precisam ter uma conexão. Autonomia, né? A gente está falando justamente de garimpo ilegal, de extração ilegal, de queimada, tal. Quer dizer, a gente precisa ter um país desse tamanho, gigantesco, de fato, continental. É preciso haver um monitoramento constante, né, dos recursos naturais, dessas invasões. Ou seja, somente com tecnologia a gente vai poder otimizar tudo isso. Mas claro que tem esses dois lados agora. Como tudo acontece agora, tem o lado direito e o lado esquerdo. Eu vou fazer uma análise geopolítica de novo. O Rodolfo pontuou, a China é uma ditadura, é um partido comunista que está no poder, e isso me preocupa quando o que a gente tem hoje de talvez mais sensível na sociedade, que é a informação. Como é que se dará essa utilização dessa tecnologia chinesa aqui no Brasil? Que já existe, gente, também. Não adianta também ficar achando, o que vai acontecer? Já existe, ela já está aqui. Eu vejo muita gente discutindo, inclusive plataformas de redes sociais que estão aqui no Brasil colhendo dados que serão utilizados para você conseguir ali ganhar algo com esses dados. Então, eu vejo apenas que é um posicionamento mais de uma birra política do que, de fato, um pensamento liberal, de querer abrir o mercado, de receber essa utilização de tecnologia que é tão importante aqui, principalmente para os nossos guerreiros do agro. Lembrando a todos novamente, eu insisto em dizer, o que seria do Brasil se não fosse o agro?
A gente tem que trazer investimento cada vez mais, o governo federal, o investimento externo, para fazer com que a gente consiga produzir e alimentar o mundo, que é de fato o que o Brasil faz. Então, se vai ser da empresa chinesa, vai ser da empresa americana, eu acho que o Brasil tem que se manter num posicionamento muito mais firme. O Brasil tem que se tornar protagonista no cenário geopolítico diferente do que é hoje. Hoje o Brasil está ali nessa discussão. Que bloco que eu vou? O governo Lula, ele quer o fortalecimento do BRICS, tinha aquela ideia daquela discussão daquela nova moeda que também já caiu por terra por causa da negociação internacional permanecer ali na dolarização. Tem um outro movimento que é muito interessante nessa discussão aí de blocos do sul global, do norte global, que é a reserva de ouro, muitos países trazendo de volta o seu ouro para sua reserva de mercado. E tudo isso, você que está em casa, você se pergunta, mas o que tem a ver com a simples utilização de uma empresa chinesa que é rival do Elon Musk? Tem tudo a ver. Se você não está entendendo isso ainda, vamos lá, vamos acordar, porque tem tudo a ver. Significa que o governo federal está sinalizando que ele quer, como parceiro comercial, ele quer fortalecer este bloco que talvez não seja dos mesmos moldes que nós defendemos ali de estados liberais, que é o que a gente tem hoje nos Estados Unidos com o governo eleito do Donald Trump e com essa ligação do Elon Musk, que tanto investe no Brasil, tanto faz bem para o Brasil.